Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia. Hoje é o vídeo de número 70, o episódio número 70. Olha lá, já chegamos no 70. Se você nos acompanha, se você continua nos assistindo, mas ainda não se inscreveu no canal, ou se ainda não ativou o sininho, por favor, faça isso para continuar nos seguindo, para continuar recebendo os vídeos. Faça isso porque os vídeos vão chegar primeiro aí para você. E hoje nós vamos falar sobre as contradições das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Dessa ideia, dessas contradições, olhando agora para a ideia de que não é uma felicidade apenas que a gente vai alcançar no futuro, mas é uma felicidade perseverante, uma felicidade que Deus vai fazendo crescer em nós, uma coisa que já aconteceu, já está acontecendo na nossa vida e sim, olhando como esperança para o futuro, ela vai continuar crescendo e vai aumentar e isso vai trazer gozo, alegria para cada um de nós que verdadeiramente já está sendo transformado por Jesus. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Vamos fazer um parênteses aqui. Ele fala aos discípulos. Ele se aproxima dos discípulos, ou manda os discípulos se aproximar dele, e ele fala direcionado aos discípulos. Ou seja, já está acontecendo na vida de vocês. Vocês já são felizes por estarem perto de mim. Agora cresçam nesse relacionamento. Cresçam naquilo que vocês estão aprendendo. Coloquem em prática. E aquilo que vocês estão colocando em prática sejam perseverantes. Talvez a ideia mais lógica, a tradução melhor da palavra bem-aventurados na cultura deles no hebraico. Então, ele já está dizendo, bem-aventurados são vocês. Ele começa dizendo dessa forma, bem-aventurados são vocês que são pobres de espírito, porque de vocês é o reino dos céus. Ou seja, aquele que se humilha, e Jesus vai falar em outra passagem, aquele que é humilde como uma criança, ele já entrou no reino dos céus. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não se tornar humilde como uma criança. A ideia de humildade, de reconhecer que é dependente de Deus, de reconhecer que não tem forças, que a sua capacidade própria não faz dele alguém salvo, não faz dele alguém que participa da esperança, das promessas do reino de Deus, mas aquele que se humilha, que se arrepende, reconhece os seus pecados e se arrepende dos seus pecados, sim, esse entra no reino, esse é participante das dádivas e das bênçãos do reino. Então é algo para já, não é algo simplesmente para uma esperança futura. Essa esperança, como eu falei antes, ela continua sendo crescente, porque a nossa felicidade, a nossa bem-aventurança é algo perseverante, é algo crescente, é algo que vai progredindo. Quanto mais a gente vai crescendo em Jesus, mais a gente vai desfrutando dessas dádivas, dessas bênçãos do reino de Deus sobre as nossas vidas. Depois ele fala assim, bem-aventurados quando vocês choram, ou aqueles que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram não somente pelos pecados próprios, mas que choram pelos pecados do povo. A gente olhar para o contexto aqui do que Jesus está falando acerca da opressão romana. E ele está dizendo assim, se vocês choram pelos seus mortos, choram por aqueles que foram mortos injustamente por Roma, chorem por eles. Vocês são bem-aventurados porque vocês serão consolados e continuem chorando, continuem se arrependendo, continuem levando diante de Deus aquilo que vocês consideram ruim na vida de vocês, o pecado que domina vocês, continuem chorando por isso, porque sempre que vocês choram, sempre que vocês se arrependem, vocês são consolados, porque o Espírito Santo toma a vida de vocês. Essa é a promessa de Deus, a presença do Espírito Santo e o consolo desse Consolador, Jesus chama ele de Consolador, que nos consola e que nos transforma ao mesmo tempo. Então você é bem-aventurado quando você chora. Depois Jesus continua, a terceira bem-aventurança, bem-aventurados humildes, porque receberão a terra como herança. Olha só, nós já somos herdeiros, nós somos humildes em Cristo, nós não temos nada a não ser o que nos foi dado pela graça de Deus. E o grande presente de Deus é essa herança. E quando Jesus está falando dessa herança, a terra por herança, ele está dizendo dos novos céus e da nova terra. A visão judaica é essa. A visão judaica não que nós vamos herdar o céu, mas que nós vamos herdar aquela terra, a terra da promessa. E o livro de Apocalipse fala novos céus e nova terra. Essa herança que nos pertence àqueles que foram alcançados pela graça. Os humildes em Cristo serão exaltados. E essa exaltação é a terra como herança. Essa é a promessa, mas não é algo para o futuro somente. Sim, é uma esperança que a gente vai alcançar lá no futuro, na glória. Mas a herança, quando a gente recebe, ela não é tirada. A própria Bíblia fala isso, Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Nós já temos essa herança, já nos foi dado pela graça. Nós alcançamos essa graça porque nós nos humilhamos na presença de Deus e nos arrependemos dos nossos pecados. Depois Jesus continua, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós temos fome e sede de justiça. Na cabeça dessa contradição
Eu serei saciado quando? Quando o meu direito for me dado. Quando aquilo que está sendo injustiçado sobre a minha vida vai ser contemplado. Na verdade, fome e sede de justiça, essa fome e sede de justiça da parte de Deus. E em Deus nós já fomos justificados. Em Cristo Jesus nós já fomos justificados. Então, em Cristo, a justiça de Deus já foi saciada. E nós também estamos sendo saciados porque estamos sendo justificados. Deus está fazendo a transformação em nossas vidas e nós estamos sendo justificados por causa da justiça de Jesus. Então, nós já fomos saciados em Cristo. É óbvio que isso tem uma conotação futura também, mas é algo presente. Nós já somos bem-aventurados. Devemos continuar perseverando, continuar crescendo nesse relacionamento, nessa proximidade de Jesus, porque sim, cada vez mais que nós nos aproximamos de Jesus e estamos crescendo nele, sim, nós vamos sendo cada vez mais transformados, cada vez mais sendo justificados, e nós cada vez mais não apenas contemplaremos dessa justificação nas nossas vidas, mas como transformados em Cristo, andando como Jesus andou, vamos praticar a justiça que vem de Deus para com todos aqueles que estão próximos da gente. A quinta bem-aventurança é aquela que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando a gente olha assim, alcançarão misericórdia, a gente pensa em algo futuro, sim, mas na verdade nós já alcançamos misericórdia. E ser misericordioso é ser parecido com Jesus, porque Ele é misericordioso. E sempre quando nós aprendemos de Jesus e agimos com compaixão para com os outros, depois de transformados por Jesus, sim, a misericórdia de Deus se renova cada dia sobre as nossas vidas. Então isso é constante nas nossas vidas. Então essa felicidade, ela é crescente nas nossas vidas. Quanto mais nós aprendemos de Jesus e agimos como Ele é, misericordioso como Ele é, mais de Deus nós alcançamos, e essa misericórdia é renovada sobre as nossas vidas. E Deus, que sabe das nossas necessidades, vai sendo misericordioso e compassivo para conosco. E a graça dele e as bênçãos deles vão nos alcançando por causa da misericórdia que nos atinge todos os dias. E isso nos traz plena e crescente felicidade em todo o tempo que nós experimentamos isso. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, e nós já vemos a Deus em Cristo Jesus, nós já vemos a Deus nas ações de outras pessoas, nós já vemos a Deus no relacionamento que temos com Ele, na verdade, porque Deus tem purificado as nossas vidas e os nossos corações. Somos puros, estamos em processo de santificação, e por isso, cada vez mais que nós crescemos em Cristo Jesus, mais felizes nós somos, e mais a Deus nós podemos contemplar, mais a graça e a glória de Deus nós podemos contemplar no nosso relacionamento com Ele. E depois Jesus também continua dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que foram chamados para pregar a paz de Cristo. Bem-aventurados aqueles que foram chamados para reconciliar pessoas com Deus, porque serão chamados filhos de Deus. Na verdade, Jesus é o maior pacificador. Ele veio trazer paz entre Deus e os homens. Ele é considerado o Filho de Deus, e nós somos filhos de Deus por causa dele, e nós devemos continuar fazendo isso, promovendo a paz entre Deus e os homens. Devemos pregar sobre a paz, falar da paz, mas promover a paz. Do que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Deus enviou Jesus para dar a paz dele para com os homens. Deus enviou Jesus para pacificar a sua ira, para reconciliar. Jesus reconciliar o homem para com Deus. Nós éramos inimigos de Deus e agora somos amigos de Deus. E nós somos chamados filhos de Deus sempre quando nós aplicamos a ideia de sermos pacificadores, de promovermos a paz. E isso, sempre quando nós temos a paz com todo mundo, com certeza isso nos dá felicidade e alegria. E nós podemos ter essa felicidade quando nós verdadeiramente temos essa paz com Deus. E nós já temos isso. Nós não precisamos esperar algo futuro. Nós não vamos ser chamados filhos de Deus no futuro, mas nós já somos filhos de Deus. Se nós verdadeiramente temos paz com Deus, já fomos reconciliados com Ele e promovemos essa paz entre Ele e todas as pessoas que se aproximam da gente, pregando o Evangelho e apresentando esse Jesus da paz a todos os homens. E por último, tem a ideia da bem-aventurança por causa da perseguição. Talvez a maior das contradições do texto. Dizer que nós somos felizes por sermos perseguidos. E ao sermos perseguidos, novamente ele diz: a esses que são perseguidos, deles é o reino dos céus. E parece ser a maior das contradições. E parece algo simplesmente uma esperança futura. Não. Mas é a ideia de que nós estamos sendo perseguidos por causa de Jesus, assim como Ele foi perseguido para nos salvar. Essa ideia é óbvia. Isso tem que trazer felicidade, porque assim como o nosso rei foi perseguido por este mundo, sim, por causa dele, o mundo também nos odeia. Nós que somos filhos de Deus, nós que
As trevas nos odeiam porque agora brilha em nós a luz de Cristo. E isso tem que trazer felicidade para nós. E nós temos que continuar sendo perseverantes, mesmo da ideia de sermos sujeitos a perseguições futuras. Sim, perseverar em revelar a glória de Deus, em sermos luz para este mundo, de declararmos que Jesus continua sendo o nosso Rei, mesmo que isso nos traga de alguma maneira opressão ou algum tipo de perseguição. Isso tem que nos trazer felicidade. Se nós somos assim, o reino dos céus já está de portas abertas para cada um de nós e nós podemos desfrutar de toda a presença dele nas nossas vidas. Então, querido, as bem-aventuranças sim apresentam essa contradição, mas é óbvio, porque é uma contradição de um reino que vem em contraponto a este mundo. E sim, nós somos felizes porque participamos, porque tivemos a graça de Deus de pertencer agora a um reino. Somos um novo povo, somos povo de Deus, somos filhos de Deus. É óbvio que este mundo que perseguiu Jesus, que oprimiu Jesus, que matou Jesus, esse mundo que jaz no maligno, esse mundo e as coisas desse mundo que estão debaixo das trevas, simples serão contrárias a nossas ações, serão contrárias à nossa felicidade em Cristo, a nossa suficiente felicidade e sermos bem-aventurados em Cristo. Então, sempre que nós lermos ou vermos essas coisas, sim, isso vai gerar uma contradição, vai mostrar para nós que nós somos e pertencemos a Jesus e que isso por si só já nos dá uma felicidade crescente, uma felicidade sem igual. Sim, nós somos mais do que felizes em Cristo Jesus, porque nós somos dele e pertencemos a ele. E nele nós temos a esperança. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe e espero ter ajudado você a entender as contradições das bem-aventuranças. Seja feliz em Cristo, seja feliz com Cristo, mesmo que tudo ao teu redor possa parecer que não seja algo de felicidade. Sim, em Cristo nós somos muito mais do que felizes. Cresça no relacionamento com Jesus. Um grande abraço e fique com Deus.